E eu quero falar sobre um homem na plenitude de Deus, um homem cheio da plenitude de Deus, um modelo a ser imitado de servo do Senhor. E a gente vai ler em pé esses versículos, depois vamos nos assentar. Atos capítulo 6, a partir do verso 5, vai falar um pouquinho sobre Estevão. E a palavra de Deus diz assim: todos concordaram com a proposta dos apóstolos, e então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. E então Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. E então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei, e depois foram e agarraram Estevão e levaram ao conselho superior. E então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele, e essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Senhor, dá-nos a tua graça, fala conosco e aplica a tua palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Capítulo 6 do livro de Atos fala de um momento na história da igreja, quando a igreja está vivendo um problema, ela está crescendo, e por causa do crescimento, aqueles 12 apóstolos não davam conta de todas as tarefas, e por causa disso começou uma murmuração no meio do povo. As pessoas diziam: olha, aqueles que são de origem judaica, aqueles que falam o hebraico e não o grego, são atendidos mais rapidamente pelos apóstolos, nas dispensações diárias, na distribuição dos alimentos, enfim, tantas coisas. Isso começou a criar uma situação muito difícil no contexto da igreja, porque uma das coisas bonitas da igreja, e essa é uma coisa que a gente nunca pode perder, é que Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus não faz acepção de pessoas, o povo de Deus não pode fazer acepção de pessoas. E aqui não pode haver rico ou pobre, não pode haver universitário, titulado, doutor e o analfabeto diferenciados, mas nós temos que nos ver como irmãos em Cristo Jesus. E quando esse valor se perde, ou Satanás até coloca uma sementinha de discórdia, a igreja perde parte da sua beleza. E aí então os apóstolos tiveram aquela sabedoria de Deus, diz assim: vocês vão escolher 7 homens
que fazem parte do grupo daqueles que não falam hebraico, que falam o grego, e esses serão os encarregados das distribuições, já que a questão era uma antiga questão racial ou uma antiga questão étnica. Então vamos resolver isso, porque é melhor abrir mão do poder do que você deixar a comunidade ser quebrada. E é isso que os apóstolos fizeram. Mas eles colocaram algumas condições, que esses homens deveriam ser cheios de fé, cheios do Espírito Santo e ter uma boa reputação. Mas entre esses 7 havia um, que era uma figura de plenitude, aquela pessoa que inspira, aquela pessoa que marca a vida dos outros, pela presença do Espírito Santo na sua vida. E essa pessoa era Estevão. E Estevão rouba a cena do que está acontecendo, e Lucas, que vai escrevendo esse relato, ele vai gastar grande parte do capítulo 6 e todo o capítulo 7 para falar sobre esse homem, porque era um homem que impactava a vida das outras pessoas. E o que marca e que se repete várias vezes na expressão de Lucas é cheio, a palavra cheio, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria e cheio de amor. Nessa manhã eu queria olhar para essa plenitude na vida desse homem, a partir da primeira expressão que Lucas coloca para descrever esse homem de Deus chamado Estevão. Ele era um homem cheio de fé. Mas o que significa ser cheio de fé? A pessoa cheia de fé é aquela que impressiona, que marca a vida dos que estão ao seu redor, por sua capacidade de crer e confiar em Jesus. É interessante como a vida cheia de fé pode transformar pessoas. Há um teólogo vivo na Alemanha ainda, considerado um teólogo liberal, Jorgen Moltmann, eu acho que é mais ou menos assim que se fala, e ele, apesar de ter vivido sempre dentro de uma teologia liberal, de ter dificuldade de crer na inspiração plena das Escrituras, ele faz uma viagem para a África, e lá na África ele encontra uma igreja, diferente da igreja que ele conhecia na Europa, uma igreja cheia de fé, uma igreja que orava, uma igreja que buscava Deus, uma igreja em que os carismas de Deus se manifestavam, e de repente ele volta para a Europa e diz assim: tem alguma coisa errada entre a igreja que eu conheço aqui e a igreja que eu vi lá. E ele escreve um livro inteiro para falar da igreja vivendo a fé e o carisma de Deus, porque ele queria entender o que ele tinha visto. É interessante como pessoas que às vezes têm posições tão contraditórias, são impactadas quando encontram pessoas cheias de fé. Não dá para discutir, ele não tinha como argumentar os seus postulados, porque ele via algo tremendo de Deus acontecendo no coração e na vida daquela igreja. Como é bom conversar com gente assim. Você já conversou com alguém cheio de fé? Já conversou? Que coisa tremenda! Se você está abatido, você vai sair daquela conversa contagiado pela fé e pela esperança daquela pessoa. Estevão era assim, um homem cheio de fé. Alguns servos de Deus na minha vida têm marcado a minha experiência como pessoas que foram ou são modelos de fé, gente cheia de fé. Eu me lembro, por exemplo, de um velho diácono da igreja da Lapa, em São Paulo, chamado Maurílio de Bortoli. É interessante que ele era um homem calado, não era dos que mais falavam. Até alguém poderia dizer assim: esse homem não tem muitas habilidades,
Mas durante muitos anos ele foi o vice-presidente daquela igreja. Ele não sabia dirigir uma assembleia, ele não era uma pessoa eloquente, não era um grande pregador, mas se tinha uma coisa bonita na vida daquele homem, era que na sua mansidão ele vivia uma vida de oração e tinha uma vida cheia de fé. E uma das marcas desse homem é que ele levava a fé para os enfermos. Sabe qual era o seu dom? Visitar os enfermos. Ele visitava as pessoas que ele sabia que estavam enfermas, lia a palavra de Deus, onde dizia que se havia alguém enfermo naquela igreja, deveriam se reunir os líderes da igreja, ungir com óleo e orar. E ele dizia: meu filho, eu não entendo como é que isso funciona, mas eu creio que funciona porque está na Bíblia. E ele fazia assim, e muitas pessoas eram curadas simplesmente por causa da fé que era manifesta naquele homem simples. Não tinha propaganda, não tinha banda, não tinha faixa, nada, era um homem simples, mas cheio de fé. E quando ele chegava para fazer uma visita, todo mundo se alegrava, porque sabia que Deus o havia mandado naquele lugar. Não é tremendo isso? Mas eu lembro de outras situações na minha vida. Essa semana mesmo aconteceu uma muito interessante. Eu estava entrando aqui nesse templo, estava ali consertando umas lâmpadas, um funcionário aqui da igreja, um haitiano, membro da nossa igreja, chamado Fígaro, e eu passei por ele, ele falou com o português difícil dele, ele disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor tem tempo hoje? Eu disse: olha, hoje está complicado, eu vou ter que sair para uma outra cidade aqui perto, e eu não sei como é que eu vou conseguir falar com você. Tá bom, pastor, mas eu preciso falar muito sério com o senhor. Falei: tá bom. Aí subi para o meu gabinete, tinha algumas coisas para fazer, e abri uma vaguinha. Eu falei para a Nelita: Nelita, chama o Fígaro, que o Fígaro quer falar comigo. Ele entrou na minha sala, tomou um chazinho junto comigo, sentado ali do meu lado, e disse assim: eu vim aqui orar com o senhor, porque eu creio que Deus vai curar a sua esposa. Eu creio. E foi tão bonito, porque aquele homem simples se ajoelhou comigo do lado ali da poltrona e orou por mim. E aquilo que ele mais falou foi: eu creio. Gente cheia de fé. Queridos, eu não tenho poder, você não tem poder. Eu não tenho toda a sabedoria do mundo, nem você tem. Mas se tem uma coisa que impacta o coração de Deus, e que a Bíblia diz que traz à realidade as coisas que nós ainda não vimos, é a nossa fé. E quando Deus permite que o nosso coração seja cheio de fé, à medida em que a gente vai passando pelas pessoas, encontrando as pessoas, essa fé é emprestada de um para o outro, e coisas tremendas de Deus acontecem. Alguns anos atrás pregou aqui na nossa igreja um missionário médico que trabalha em Angola, num hospital missionário em Angola. E esse homem de Deus, um cirurgião, ele contou essa história aqui num culto para todos nós. E ele disse assim que veio uma senhora do interior de Angola para aquele hospital, e quando ele examinou aquela senhora, tinha um tumor muito grande, do tamanho de uma mão, no seu ventre, do punho assim. Ele fechou o punho e mostrou para a gente. E ele então diagnosticou aquele tumor e disse: olha, a senhora precisa ser operada. E marcou a cirurgia, marcou o dia que ela faria a cirurgia. E ela então fez toda a preparação, os exames, ia se internar para aquela cirurgia. E aquela senhora então começou a estar na igreja ali próxima daquele hospital, e a igreja a recepcionou, os irmãos a hospedaram, e ela estava ali esperando a sua cirurgia.
E um dia no meio da igreja, no meio do culto, alguém disse assim: a irmã fulana vai operar essa semana, vamos fazer uma vigília a favor dela, para a cirurgia dela. Eles disseram: vamos fazer a vigília. E reuniram a igreja para fazer a vigília. E aí no meio da vigília estavam orando, e um irmão leu o trecho de Tiago, capítulo 5, exatamente isso. Se tiver alguém doente, reúna os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, né? Orem por ela, unja com óleo, né? E o Senhor vai curar. E ele leu aquele texto assim: meus irmãos, está aqui na Bíblia, por que a gente não faz isso agora? E aí foi interessante, foi muito interessante. Aí eles nunca tinham feito aquilo naquela igreja. Chamaram aquela senhora e um olhou para o outro e disse: como é que faz? Eu não sei. Vai buscar uma lata de óleo. Aí pegaram uma lata de óleo de cozinha, abriram a lata de óleo de cozinha e disseram: e como é que unge? Não sei, mas falou para derramar o óleo, então vamos derramar o óleo. Pegaram a lata de óleo e derramaram inteira na cabeça da mulher. Eu estou falando sério, foi. Derramaram a garrafa inteira lá, o litro de óleo inteiro na cabeça da mulher. E agora, o que a gente faz? Não sei, mas disse para reunir os líderes e orarem, vamos colocar a mão e vamos orar. E começaram aquele clamor bem ao estilo africano. Não sei se você já viu, um ora, outro canta, outro pula, e começaram a orar, e orar, e orar, e terminou o culto. No dia seguinte, aquela senhora vai para a cirurgia. O médico começa a palpar o ventre para escolher o lugar que vai abrir, e descobre que não está sentindo mais o volume. Esse médico que estava aqui, e apertava, tem alguma coisa estranha. Parou e disse: vamos radiografar, que eu quero ver, vamos fazer uma ecografia, que eu quero ver, vamos olhar. E meus irmãos, não tinha tumor nenhum. Ele mesmo falou: eu vi o tumor, eu diagnostiquei, e eu estou dizendo para vocês que Deus fez algo tremendo. Pessoas cheias de fé, são pessoas como eu e você, que têm problemas, que têm lutas, que têm dificuldades, que não têm poder em si mesmo, que não são nada e que não podem nada, mas creem no Deus Todo-Poderoso. Creem num Deus Todo-Poderoso. E sabe o que eles fazem? Eles somente confiam que esse Deus Todo-Poderoso que os ama é aquele que nos abençoa e derrama a sua graça. E aí emprestam a sua fé uns aos outros, e oram uns pelos outros. Estevão era um homem assim, queridos, um homem que olhava as dificuldades e sabia que não podia, olhava os problemas e certamente tinha os seus problemas e sabia que ele mesmo não podia. Não era um homem que não tivesse lutas, dificuldades, e que, quem sabe, aos olhos nossos, fosse um super poderoso que nunca tivesse lutas para enfrentar. Se você ler o capítulo 6 e 7, você vai descobrir que esse homem vai ser apedrejado fora da cidade por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas é um homem, por ser cheio de fé, que marcava a vida das pessoas. O que a Bíblia está ensinando para a gente, e faz questão Lucas de ensinar, que não eram só os apóstolos que eram usados por Deus. E às vezes a gente tem essa ideia: só vai poder ser usado por Deus, os apóstolos do Novo Testamento foram usados por Deus e mais ninguém. Ou então a gente imagina que por causa de uma função eclesiástica, Deus só pode usar aquele que tem essa ou aquela função. E de repente Deus separa um homem que já vivia tudo isso no contexto da igreja, e justamente por viver tudo isso é que ele é escolhido para ajudar os apóstolos, mas ele já vivia tudo isso sem ser apóstolo, sem ser diácono, sem ser nada, porque ele era servo do Senhor Jesus Cristo, e essa é a melhor coisa que pode existir. Quando eu leio a história de Estevão, eu descubro uma coisa tremenda, queridos. Sabe o que faz diferença? Sabe o que impacta as pessoas?
é quando a gente consegue emprestar a nossa fé ao coração delas. Existe muita gente angustiada, perdida, desesperada nessa terra, e muitos estão aqui dentro hoje, mas muitos nem chegaram aqui porque não aguentam. E sabe o que Deus está querendo? Levantar no meio do seu povo gente cheia de fé. Querido, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não posso nada, eu sou de carne e osso, mas eu creio no Deus vivo, eu vou simplesmente obedecer o que está aqui na palavra. E a responsabilidade dessa obediência não é minha, é daquele que escreveu a palavra. E na medida em que a gente vai fazendo isso, a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza. E sabe o que acontece? A gente vai sendo capaz de crer, e crer, e crer, e crer, e crer. Eu queria fazer uma pausa nessa mensagem. Eu sei que hoje não é o melhor dia para fazer isso. Tem ceia, você já está olhando para o relógio, mas não tem sentido a gente pegar essa palavra se a gente não praticar essa palavra. Eu queria fazer uma pausa nesse momento para a gente orar uns pelos outros, oração de fé. Olha, eu não tenho poder, você não tem poder, eu sou um caquinho, estou quebrado, você também. Mas nós cremos no Senhor Jesus e nós cremos na palavra de Deus que está aqui. Então nós vamos orar uns pelos outros. Queremos orar por você. Vamos orar uns pelos outros. E eu queria convidar agora, porque Deus usa pessoas simples, pequeninas, como Estevão, para ministrar em obediência e em fé. Então, agora eu queria convidar alguns irmãos que sintam o desejo de orar por pessoas. Eu gostaria de orar por alguém, para virem aqui na frente agora, vão ficar aqui na frente. Eu gostaria de orar por alguém, eu queria orar por alguém, eu creio que Jesus é poderoso para fazer muito mais. Eu não tenho poder, eu não sou nada, mas eu queria orar por alguém, queria pedir a bênção de Deus a favor da vida de alguém. É um sentimento gostoso que Deus nos dá. Eu creio que Deus pode fazer coisas tremendas. Eu creio, só isso. Eu não sou nada, não sou ninguém. Se você perguntar o meu título, eu não tenho. Mas eu creio que eu posso orar com alguém. E eu queria pedir que você que está precisando que alguém ore por você, você está querendo que alguém ore por você, você vai chegar perto de quem está aqui, tá? Então nós vamos fazer assim, olha, quem tiver disponível para orar vai ficar de frente para o povo. Quem está precisando de oração vai olhar para cá, tá certo? E aí você vai se aproximando das pessoas que estão aqui, chega perto, essa pessoa vai impor as mãos sobre você. Ele vai perguntar, por que eu devo orar? Por que eu devo orar? Ora por mim por essa razão, estou vivendo isso. E aí você ora e pede a bênção de Deus. Então se você vai orar por alguém, você fica olhando para o auditório. Se você está pedindo oração por você ou por alguém da sua família, você vai ficar olhando para cá, tá certo? E a gente vai estar intercedendo uns pelos outros aqui, tá certo? E enquanto o povo de Deus ora, a congregação vai ficar de pé e vai cantar essa canção de fé que a gente acabou de cantar, porque nós cremos. Você crê no poder de Deus? Você crê? Crê? Então, enquanto eles estão orando, nós estamos cantando juntos aqui. Tudo é graça. O seu filho veio a mim como um cordeiro, morreu, mas ressurgiu, o Rei dos Reis.
Só graça. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morreu, mas ressurgiu no Rei dos Reis. Vamos dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos escutarão. Você crê? Diz a canção, pela graça de Deus. Vai orando junto e abençoando esse povo que está aqui. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Ouça a voz do Salvador, Ele invocar é poderoso para salvar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Aleluia! Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para adorar. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Ele é Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para adorar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para o adorar. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para o adorar. Pela graça de Deus, Nós podemos testemunhar. só o sangue de Jesus nos dá vida eterna.
Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agora, eu quero orar por você, se você me permite. Deus está me incomodando desde que eu cheguei aqui para a gente orar assim hoje. Tem alguém doente aqui hoje? Levanta bem alto a sua mão. Está doente, está doente. Fica bem alto com a sua mão levantada, tá? Eu queria que alguns irmãos chegassem bem pertinho dessa pessoa que está com a mão levantada agora, fizesse uma rodinha só de irmãos, servos do Senhor que estão ali, só isso, tá? Tem um moço aqui que está com a mão levantada aqui, vem alguém ficar pertinho dele aqui, tá? Ali, quem está? Nem chegou ninguém, chama alguém perto de você. Eu tenho uma senhora com a mão levantada ali, estava com a mão, cansou, não é? Ninguém chegou pertinho dela lá, chega pertinho. Tem mais alguém aqui que está com a mão levantada, que não chegou ninguém pertinho aí? Agora fica com a tua mão levantada, e nós como povo de Deus vamos pedir que Deus cure. Você concorda com isso? Se você está assistindo pela televisão, canal 55, se você está assistindo pela internet e está vivendo isso, levanta a tua mão para o céu, creia. A palavra de Deus diz que o dom da fé é isso, é a capacidade de crer, não na oração do pastor. Lembra, o pastor é homem que nem você, mas a gente crê no poder de Jesus, a gente crê que Ele nos ama, a gente crê que Ele pode, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele faz coisas tremendas. Você crê nisso? Então agora vamos orar. Senhor Jesus, essas mãos estão levantadas, e a Tua palavra nos diz que Estevão fez sinais. Sinais, Pai, são aqueles milagres didáticos, para que o povo pudesse crer. Então agora, Pai, no meio desse povo eu te peço, realiza sinais, milagres didáticos, cura essas pessoas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembra, Senhor, da Tua promessa? A Tua promessa foi, Senhor, que tudo quanto pedíssemos ao Pai, em nome de Jesus, o Pai faria. O Pai faria, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Ó Espírito Santo de Deus, agora começa a derramar a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua força. E se há pecados, que eles sejam perdoados e lavados. Se há, Senhor, setas de Satanás, que elas sejam quebradas. Se há, Senhor, uma deterioração do corpo que vai morrendo, que seja restaurado, mas que venha a graça do Senhor, graça do Senhor, graça do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Mas sabe, o dom da fé, o presente da fé, é algo que Deus quer te dar, e que Ele quer repartir. E há duas coisas importantes para a gente viver essa experiência de Estevão. A primeira delas, se você não viveu, você precisa viver. É quando a gente toma uma atitude de servir a Deus. E a gente diz: Pai, eu sei que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu sei que só Ele pode perdoar os meus pecados, mas isso é uma coisa que fica só aqui na cabeça, não desceu ainda para o meu coração e para a minha vida. Eu quero experimentar isso em mim. E aí a gente chama isso de entrega da vida a Jesus. É diferente, é quando a gente traz apenas da cultura, da lembrança, da tradição religiosa, e diz: eu quero experimentar Jesus na minha vida, e entrar num novo processo de fé, onde Ele vai ser o meu Senhor, Ele vai falar comigo, Ele vai me dirigir, e aí eu vou começar a ouvir a voz dEle na minha vida. Como é que isso acontece? Quando a gente convida Jesus pela fé.
a entrar no coração, ser o dono da vida, dirigir os nossos passos e nos ensinar a viver. Tem alguém que hoje gostaria de fazer esse convite para Jesus? Levanta bem alto a mão, quero orar por você agora. Tem alguém? Levanta bem alto a mão, bem alto a mão, bem alto, lá em cima, bem alto. Então a gente vai orar junto, você vai dizer assim: Jesus, entra no meu coração, seja o dono da minha vida. Eu quero experimentar aquilo que eu conheço em teoria, no meu coração e na minha alma todo dia, a tua presença. Eu quero experimentar caminhar pela fé. Amém, Jesus. E olha, essa oração exige um compromisso, o compromisso de buscar Jesus todo dia. Hoje à noite eu vou falar como a gente é cheio do Espírito, como é que a gente pode viver nessa dinâmica da fé e do poder de Deus. Convido você para hoje à noite, quando a gente vai falar sobre cheio do Espírito. Mas há uma segunda coisa, querido, se você já recebeu Jesus, para entrar nessa dinâmica da fé, é praticar. Tem alguém que precisa de uma visita? Lembra do diácono que eu falei? Tem alguém que precisa da sua fé emprestada? Tem alguém que está sofrendo, que está angustiado, que você pode fazer uma visita, ungir com óleo e orar por essa pessoa? Você vai dizer: eu? Porque não importa quem ora, sabe o que importa? É quem ouve a oração. Quem é que vai ouvir a oração? O Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Tem alguém que você conhece? Então vá em nome de Jesus e ministra pela fé. E queridos, enquanto a gente estiver fazendo isso, coisas tremendas de Deus vão acontecer, só porque Ele é Deus. Então o desafio agora é: quantos aqui vão praticar essa fé na vida de outras pessoas? Levanta bem alto a mão, quero ver. Essa semana, hoje, amanhã, depois de amanhã, vai lá, unge com óleo. Como é que faz? Não precisa derramar a lata inteira, tá? Passa um pouquinho. Você vai dizer: por quê? Porque a Bíblia diz lá em Tiago, só por isso. E ora. Ah, mas é oração. Qual é a oração poderosa? Aquela que é feita com fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai lá e faz. Está combinado assim? Tá? E hoje à noite eu quero convidar você para estar aqui. Ninguém pode perder hoje à noite, é seríssimo. Quero falar sobre como você pode ter uma vida cheia do Espírito, cheia de fé e cheia do Espírito. Está combinado?